Shalom Uvraha, meus queridos Talmidim, alunos, almas preciosas em busca da luz da sabedoria divina. Eu sou Amoré Asher Menashe Ben Yehoshua, e é com o coração transbordando de alegria que nos reunimos mais uma vez neste espaço sagrado, nosso lar espiritual virtual, para aprender os mistérios da Kabbalah. Que a presença divina, a Shekinah, nos envolva e nos guie em nossa jornada de hoje. Meus amados, nesse novo quadro chamado Parasha Cabalística, iremos fornecer a parasha semanal sob a ótica cabalística, buscando além do entendimento superficial, extrair os mais profundos mistérios e significados da porção de estudo semanal. Nesta Parashat Baalot, a Torá nos convida a um mistério luminoso, quando fizeres subir as chamas, Bamidbar Números 8:2. O que significa verdadeiramente fazer subir. Primeiramente acender um pavio ou um chamado para elevar a própria alma, para que ela arda com uma chama independente, tocando a essência infinita. Nesta noite, meus filhos e filhas espirituais, mergulharemos nas profundezas deste segredo, pois cada alma é uma vela do Eterno, esperando ser acesa e acender em direção à sua fonte. Este é o convite que a Torá nos faz, um convite para a autotransformação, para a iluminação interior que reflete a luz superna. Antes de desvendarmos os tesouros desta paraxá, convido a todos com carinho a se conectarem ainda mais conosco. Curtam este vídeo, pois cada curtir é como uma pequena chama que se une à nossa grande menorá de sabedoria. Compartilhem esta luz com outros buscadores, pois a sabedoria compartilhada se multiplica. Inscrevam-se em nosso canal para não perderem nenhum shiur, nenhuma centelha de conhecimento que o Eterno nos permite partilhar. É muito importante, meus Talmidim, o primeiro link na descrição abaixo os levará ao nosso grupo especial do WhatsApp. Ali, apenas para os membros, como uma família unida no estudo, forneceremos materiais exclusivos, textos do Zakamim, sábios, de abençoada memória e aprofundamentos que enriquecerão imensamente vossos estudos. Aproveito para anunciar que tanto o Sefer Yetzirah quanto o Sefer Abair já se encontram disponíveis na versão e-book na Amazon. Os links estão na descrição, mas me deixem oferecer aqui uma grande oportunidade para vocês fiéis alunos. Os 100 primeiros alunos que entrarem no nosso grupo exclusivo do WhatsApp vão receber a versão digital do Sefer Yetzirah, o primeiro livro que estudamos, por apenas R$1. E isso mesmo, meus caros, aqueles que entrarem no nosso grupo do WhatsApp receberão essa braha dupla de ter acesso em português à sabedoria do Sefer Yetzirah, investindo apenas a singela e modesta quantia de R$1. Não percam esta oportunidade de beberem ainda mais profundamente desta fonte de águas vivas, o livro base da Kabbalah. A Parashat Baalot, que se encontra no livro de Bamidbar, o livro dos números, um livro que nos fala da contagem, da ordem e da jornada de Israel no deserto, marca um momento crucial na história de nossa redenção. Após um ano ao pé do Monte Sinai, um ano de revelações, de receber a Torá Sagrada e de construir o Mishkan, o tabernáculo, morada da Shekinah entre nós, o povo está prestes a iniciar sua marcha em direção à Terra Prometida. Esta porção da Torá, Baalot, detalha os preparativos finais para esta jornada transcendental. Fala-nos do acendimento da menorá, da consagração dos Levim, os levitas, para o serviço sagrado da instituição do Pessa Sheni, o segundo Pessa, uma porta de misericórdia e segunda chance. E em seguida, como veremos com os olhos da alma, a Torá nos descreve a jornada em si, com seus desafios pungentes, as queixas do povo e as profundíssimas lições espirituais que delas emanam, como pérolas escondidas nas profundezas do oceano. Comecemos, pois, com a luz com a menorá. A Parashá inicia com a ordem divina a Aharon a Cohen, o sumo sacerdote, Baalot et Anerot, quando fizeres subir as lâmpadas, Bamidbar Números 8:2. Nossos sábios, de abençoada memória, cujos lábios destilavam mel e sabedoria, ensinam que a palavra Baalot não significa simplesmente acender. Ou não, meus queridos. Ela carrega em seu bojo um significado muito mais profundo, fazer subir, elevar. O Kohen Gadol, ao acender a menorá, não estava apenas realizando um ato mecânico. Ele devia segurar a chama na mecha, com kavaná, com intenção sagrada, até que a chama da menorá subisse por si mesma, independente da fonte externa que a acendeu. Pensem nisso, meus Talmidim. Que segredo se oculta aqui? A menorá, meus queridos, não era um mero candelabro de ouro no Mishkan.
Ela é um universo de simbolismos, um diagrama cósmico. Duas sete hastes, forjadas de uma única peça de ouro batido, como nos conta a tradição sobre a dificuldade de Moshe Rabbeinu em visualizar sua forma e como o Eterno a mostrou em fogo, e como Rashi, de abençoada memória, explica que este mandamento foi uma consolação para Aharon por não ter participado das oferendas dos príncipes na inauguração do Mishkan. Estas sete hastes apontam para a unidade fundamental que emana da diversidade aparente. As sete lâmpadas às sete lâmpadas. Elas correspondem, como sabem os que já adentraram os portais do Pardes, às sete sefirot inferiores. Hesed, bondade amorosa, Gevurah, força, rigor, Tiferet, beleza, harmonia, Netza, vitória, eternidade, Od, esplendor, reconhecimento, Yesod, fundamento e Malhut, reino. Estas são os canais sagrados, os vasos luminosos através dos quais a luz infinita, ou Orein Sof, se manifesta e flui para o nosso mundo. O Zohar sagrado, essa arca de mistérios, nos ensina que a Menorá como um todo está intrinsecamente ligada à Sefirá de Hesed, a bondade expansiva ou amor que tudo abarca. Suas luzes e a forma como todas as seis hastes laterais se direcionavam para a chama central, a haste do meio refletem a dinâmica sublime do Partzuf, configuração divina de Zeir Anpin. Zeir Anpin, ao pequeno semblante ou ao filho, corresponde, como sabem, às seis sefirot de Hesed a Yesod. Esta luz centralizada ilumina e se relaciona com Malhut, o reino, a Shekinah, a presença divina imanente em nosso mundo, a noiva sagrada. O acendimento da Menorá era, portanto, um ato de unificação cósmica, um Yehud entre ao masculino e ao feminino divinos. Esta chama que sobe por si mesma, independente, é a imagem da alma retificada, a Neshama, alma que, através do serviço divino da Avodá, trabalho espiritual, alcança um estado de conexão autossustentável com sua fonte celeste. E o grande objetivo de nossa jornada espiritual de 7 anos aqui na luz da Kabbalah, meus amados, acender essa chama interior, a Nerashei Nishmat Adam, a vela do Eterno e a alma do homem, até que ela brilhe com sua própria força, com sua própria luz, iluminando a nós mesmos e, através de nós, o mundo inteiro. No relacionamento sagrado entre Moré e Talmide, entre mestre e discípulo, o professor, com amor e paciência, segura sua chama de sabedoria e inspiração para o aluno, até que a alma do aluno se acenda, até que ela também comece a arder e a brilhar independentemente. Esta é a verdadeira união, uma união madura de almas que se elevam juntas, cada uma com sua luz própria, mas todas voltadas para a mesma fonte infinita. Este é o segredo de fazer subir as chamas. Não é apenas um ato externo, mas um processo interno de elevação da consciência, de despertar da alma para a sua verdadeira natureza divina. A Menorá, portanto, não era apenas um objeto no Mishkan, era um manual de instruções para a iluminação da alma. Cada detalhe de sua construção e de seu acendimento nos revela segredos sobre como podemos transformar nossa própria escuridão interior em luz radiante. A exigência de que fosse feita de uma única peça de ouro batido nos ensina sobre a unidade essencial de todas as almas e de todas as manifestações divinas, uma unidade que muitas vezes está oculta sob a aparência de separação, mas que pode ser revelada através do bater das provações e do trabalho espiritual, até que a forma perfeita emerja. As 6 hastes voltadas para a haste central nos lembram da importância de direcionar todas as nossas faculdades, todos os nossos talentos e energias para um único ponto focal, a conexão com o divino, a vontade do Criador. Assim como as diferentes luzes se uniam para criar uma iluminação central e harmoniosa, também nós devemos buscar a harmonia entre as diversas partes de nosso ser, nosso intelecto, nossas emoções, nossas ações, para que todas sirvam a um propósito sagrado. O Sefer Yetzirah, o livro da formação, um dos textos mais antigos e enigmáticos de nossa tradição mística, nos ensina sobre as 10 emanações de luz, as Sefirot, e as compara a uma única chama, Shalievet, que está conectada a uma garrelete, uma brasa, uma fonte de energia primordial. Esta palavra, Shalievet, a chama, possui um valor numérico, uma gematria de 737. É que meus talmidim preparem seus corações para um vislumbre da beleza da Torá, pois este é o mesmo valor numérico da frase central de nossa profissão de fé, o Shema Israel, Behol Levavha, Uvehol Nafsheha, Uvehol Meodeha, com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas posses, ou com toda a tua força. Percebem a conexão?
Acender a menorá, fazer subir a chama e, em essência, acender em nós mesmos esses 3 níveis de amor total e incondicional ao Eterno, bendito seja Ele. Contemplem a chama como nos ensinam nossos mestres da Cabalá e verão nela uma anatomia mística, um reflexo desses níveis de amor. Primeiro, há a parte azul escura ou preta da chama, aquela que está mais próxima ao pavio, à matéria. Esta é chamada misticamente de Hashmal. Ela corresponde ao amor ao Eterno Behol Levavcha, com todo o teu coração. O coração, em sua dimensão física, é afetado pelo verdadeiro amor. Ele pulsa, ele sente, ele se expande. Este é o amor que se manifesta no nível mais palpável de nosso ser. Em seguida, envolvendo esta chama interior, vemos a parte branca brilhante. Esta é chamada Eish, que significa simplesmente fogo. Ela corresponde ao mandamento de amar ao Eterno Bechol Nafshesha, com toda a tua alma. Assim como a alma, em sua essência, não toca diretamente ao corpo físico, esta parte da chama não toca ao pavio. É um amor mais etéreo, mais transcendente, que queima no âmago de nosso ser espiritual. E, finalmente, envolvendo toda a chama, há uma auréola, um halo de luz difusa, quase invisível, mas que irradia calor e claridade. Esta é chamada Nogá, que significa brilho ou resplendor. Ela corresponde ao mandamento de amar ao Eterno Behol Meoderra, com todas as tuas posses, com toda a tua força, com tudo aquilo que te excede, com tua capacidade de ir além de ti mesmo. E o amor que se expressa através de nossa dedicação total, de nossa capacidade de sacrificar tudo pelo amado. É o mais maravilhoso, meus queridos Talmidim, é que a soma das gematriot, valores numéricos, dessas 3 palavras místicas, Hashmal e Shenogá, também é 737. O mesmo valor de Shalievet, a chama completa, e o mesmo valor de Behol Levavcha, o Behol Nafsherra, o Behol Meoderra. Este é o segredo da Shalievet, a chama do Eterno. Quando conseguimos acender em nós esses 3 níveis de amor, com o coração, com a alma e com todas as nossas forças, então, e somente então, a chama de nossa alma sobe por si mesma, completa, independente. Este amor não se limita apenas ao Criador. Ele se expande para abranger sua Torá sagrada, seu povo Israel e sua terra santa. É uma chama que, uma vez acesa, tem o poder de acender outras chamas, de despertar o amor divino nos corações de todos aqueles que tocamos. O Sefer Yetzirah, como mencionei, nos fala das 32 sendas misteriosas da sabedoria, as 10 sefirot e as 22 letras do Aleph Beit hebraico, através das quais o universo foi formado e sustentado. A menorá, com suas luzes e sua estrutura intrincada, é um reflexo vivo dessas sendas, um mapa da jornada da alma através das emanações divinas. As 7 luzes, meus filhos, podem aludir também às 7 letras duplas do Aleph Beit, Bet, Gimel, Dalet, Kaf, Resh, Tav, que, segundo o Sefer Yetzirah, regem os 7 planetas conhecidos na antiguidade, os 7 dias da semana e 7 portais da alma, os 2 olhos, os 2 ouvidos, as 2 narinas e a boca. Assim, a menorá conecta o microcosmo humano ao macrocosmo universal, mostrando que somos parte de uma vasta e interconectada tapeçaria de criação. O Sefer Abair, o livro da claridade ou do brilho, atribuído ao grande sábio Rabi Neunia Ben Akaná, nos revela mais sobre a natureza da luz divina e as sefirot como atributos e poderes divinos. A luz da menorá é um símbolo dessa luz primordial, o Orein Sof, a luz infinita do sem-fim, que se manifesta de forma inteligível e acessível a nós através das sefirot. O Bair, em sua linguagem enigmática e profunda, discute como a escuridão e a luz coexistem da perspectiva divina, um conceito que a menorá, brilhando na santidade do Mishkan, nos ajuda a contemplar e a compreender, que mesmo na aparente escuridão de nosso mundo material, a luz divina está sempre presente, esperando ser revelada. O santo Ari, Rabi Yitzhak Luri Ashkenazi, zihirou no Livraha, que sua memória seja para a bênção, o leão da Cabalá de Tzafat, nos aprofunda ainda mais nos mistérios da menorá. Em sua Cabalá luriânica, a menorá não é apenas um conjunto estático de sefirot, mas um reflexo da dinâmica dos partsufim, as configurações divinas, os rostos, ou personas através dos quais o divino interage com a criação. As 7 hastes, como já mencionamos, é com o partzuf de Zeir Anpin, o pequeno semblante, o filho noivo, compreendendo as 6 sefirot de Hesed a Yesod em sua interação vital e contínua com o partzuf de Nukva, a fêmea ou Malhut, o reino, a filha noiva, a Shekinah.
O ato de acender a menorá para o Ari torna-se um ato de Yehud, de unificação sagrada entre esses Partsufim. É um ato teúrgico que atrai o influxo divino, a chefa para este mundo, nutrindo toda a criação. Oner Maravi, a lâmpada ocidental da menorá, que segundo a tradição permanecia milagrosamente acesa por mais tempo ou da qual se acendiam as outras, simboliza nos ensinamentos luriânicos a constância da conexão de Yesod, fundamento de Zeir Anpin com Malhut, o canal através do qual a vitalidade flui continuamente para sustentar a existência. Assim, cada vez que Aharon acendia a menorá, ele estava participando ativamente na manutenção e retificação dos mundos superiores e inferiores. Compreendam, meus amados, que a instrução Baalot, fazer a chama acender independentemente, espelha a jornada da alma em direção à sua própria autonomia espiritual. Um tikkun, retificação individual que contribui para o tikkun olam, a retificação do mundo. As chamas voltadas para dentro, para a haste central, simbolizam a convergência de todas as diversidades, as diferentes almas, as variadas manifestações da Sefirot, em direção a um propósito divino unificado, um pilar central da Kabbalah. O fato de a menorá ser feita de uma única peça de ouro ressalta essa unidade inerente que aguarda ser desvelada. O Zohar, ao conectar a menorá primordialmente à Sefirá de Hesed, bondade amorosa, nos ensina que todo este processo de tikkun é iluminação, e em sua raiz um ato de amor divino, e deve ser espelhado por nós através de atos de amor e bondade. Desta forma, o acendimento da menorá transcende um simples ritual, torna-se uma participação ativa na dança cósmica da criação e retificação. A menorá, com suas 7 luzes, é como um óleo multifacetado que contempla os mistérios do universo. O Zohar nos mostra como a haste central, frequentemente associada a Tiferet, beleza, harmonia, ou em alguns contextos a Da'at, conhecimento, como o Vav do nome divino, Yod Kivav, que serve como o eixo que equilibra as Sefirot da direita, Hesed Netza é da esquerda, Gevurah Od. As chamas ascendentes representam a subida das Ma'in no Kvin, as águas femininas, o despertar é a prece que vem de baixo de Malhut, a Shekinah, a alma coletiva de Israel. Este anseio ascendente tem o poder de atrair as Ma'in do Krin, as águas masculinas, o influxo da graça é da bênção divina que descem das Sefirot e Partsufim superiores, como Zeir Anpin, e até mesmo de Abba, pai Rohimá e Imma, mãe Binah. O Kohen Gadol, ao acender a menorá, atua como um facilitador desta união sagrada, um mediador entre o céu e a terra. O Ner Maravi, a lâmpada ocidental, com sua chama perene, simboliza a promessa divina de uma conexão ininterrupta, o fluxo constante de vitalidade de Yesod de Zeir Anpin para Malhut, que sustenta toda a criação. Assim, a menorá não é apenas um símbolo, mas um instrumento dinâmico de interação divina. Como isso se conecta ao Sefer Yetzirah e suas 32 sendas de sabedoria. A luz da menorá é a própria iluminação espiritual que nos permite trilhar essas sendas, decifrar os códigos da criação embutidos nas letras hebraicas. As 7 lâmpadas podem ser vistas em correspondência não apenas com as 7 sefirot inferiores, mas também com as 7 letras duplas do Sefer Yetzirah, Bet, Gimel, Dalet, Kaf, Pe, Resh, Tav, cada uma associada a um planeta, um dia da semana, uma qualidade da alma e uma direção no espaço. Isso demonstra a profunda ressonância cósmica da menorá. Sua luz não é apenas física, mas uma luz de entendimento, uma luz profética que revela os segredos da alma e sua jornada através dessas sendas de sabedoria. Os diferentes componentes da chama, Hashmal, Eish, Nogah, representam, então, os variados graus de intensidade dessa luz reveladora, correspondendo a diferentes níveis de percepção espiritual e de conexão com o divino. Acender a menorá e, portanto, acender a capacidade de ver, de entender, de conectar-se com a sabedoria oculta do universo. Após a sublime instrução sobre a menorá, a Torá nos conduz à consagração dos Leviim, os levitas, Bamidbar números 8, 5-26. Esta tribo, meus amados Talmidim, foi escolhida e separada para o serviço sagrado no Mishkan. Eles foram designados em lugar dos primogênitos de Israel, que, infelizmente, como sabemos, tropeçaram e caíram durante o trágico episódio do bezerro de ouro. Os Leviim, portanto, carregam em sua essência uma dedicação singular, uma pureza de propósito no serviço ao Eterno, bendito seja. Eles se tornaram os guardiões do sagrado, os assistentes dos Kohanim, sacerdotes, na avodá, serviço do tabernáculo.
A consagração deles, meus queridos, era um processo repleto de ritos profundos e significativos. Envolvia a aspersão com as Mehatat, as águas da purificação que eram misturadas com as cinzas da Pará do Mar. A vaca vermelha, um dos mistérios mais profundos da Torá, capaz de purificar o impuro e, paradoxalmente, tornar impuro aquele que a preparava. Esta água limpava da impureza contraída pelo contato com o morto, a Tumat Hameit. Em um nível mais profundo, a morte física é um símbolo da desconexão da fonte da vida, o Ein Sof. Portanto, esta aspersão era uma restauração da conexão com a vitalidade divina. Eles também deviam raspar todo o pelo de seus corpos, imergir em um mikvé, um banho ritual de purificação, e oferecer sacrifícios específicos. Cada um desses atos é um universo de significado cabalístico. O santo Arizzi Hirono Livraha nos ensina que os pelos, na linguagem da Kabbalah, podem representar os dinim, os julgamentos rigorosos, ou as hitzonim, as forças externas, e as klipot, as cascas de impureza que aderem à alma. Raspar os pelos, portanto, simbolizava uma remoção radical dessas klipot mais externas, uma purificação profunda para que os Leviim pudessem se tornar canais claros e desobstruídos para a santidade que fluía no Mishkan. A imersão no mikvé é um retorno simbólico ao estado primordial, ao útero cósmico, que na Kabbalah é associado a Sefirá de Biná, entendimento. Biná é a mãe superna, a fonte de toda purificação, renovação e discernimento. É em Biná que as almas são lavadas e podem emergir para uma nova vida espiritual. As oferendas, os korbanot, tinham o poder de restabelecer a conexão e a harmonia entre os mundos superiores e inferiores, reparando quaisquer brechas causadas pela negatividade. O Sakamim da Kabbalah, especialmente os Zohar HaKadosh e os escritos luminosos do Ari, associam a tribo de Levi e, por extensão, os Leviim a Sefirá de Gevurá, força, julgamento, disciplina, poder. Gevurá é o poder de conter, de definir limites precisos, de executar o julgamento divino com exatidão. Pensem no canto dos Leviim no templo, meus Talmidim. Sua música e seus hinos não eram mero entretenimento, eram uma manifestação poderosa dessa Gevurá, uma força capaz de adoçar os julgamentos rigorosos, de transformar a severidade em misericórdia através da harmonia e da melodia sagrada. Sua purificação meticulosa, como descrevemos, era absolutamente essencial. Pois a Sefirá de Gevurá, se não for perfeitamente alinhada com sua contraparte, Hesed, bondade amorosa, e temperada pela harmonia de Tiferet, beleza, compaixão, pode, Hasve Shalom, Deus nos livre, manifestar-se como severidade excessiva, como julgamento implacável. A raiz da Sefirá de Gevurá está em Biná, o entendimento. Biná, a grande matriz do entendimento, provê a estrutura, a inteligência e o discernimento para que a força de Gevurá seja aplicada com sabedoria, justiça e propósito divino. A consagração dos Leviim, portanto, era um processo profundo de refinar e dedicar o poder de Gevurá ao serviço da santidade, tudo sob a égide iluminadora de Biná. Eles se tornavam, assim, os executores da vontade divina, mas de uma forma purificada e santificada. A função dos Leviim, associados a Gevurá, ia além do simples serviço. Eles eram os guardiões das fronteiras sagradas, mantendo a distinção essencial entre o puro e o impuro, o sagrado e o profano. Sua purificação rigorosa os preparava para esta tarefa crucial, pois uma Gevurá não retificada poderia levar à aspereza ou ao julgamento desequilibrado. Ao servirem ao redor do Mishkan, eles preveniam a aproximação indevida daqueles que não estavam autorizados, protegendo assim a santidade do espaço divino. Este papel está profundamente ligado à Sefirá de Biná, que, como mencionamos, estabelece a ordem, a estrutura e as distinções necessárias para a manifestação da santidade. A substituição dos primogênitos, que falharam no episódio do bezerro de ouro, um pecado caracterizado pela confusão de limites e pelo desejo impróprio pelos Leviim, significou uma restauração da ordem divina e o estabelecimento de canais adequados para o fluxo das energias espirituais. Consideremos o ato de raspar os pelos. O Ari nos ensina que os pelos podem simbolizar dinim, julgamentos, ou hitzonim, forças externas. Para os Leviim, raspar todo o pelo do corpo não era apenas uma limpeza física, mas um ato místico de desnudamento espiritual.
Era como remover camadas de consciência externa, ou o pó espiritual acumulado, as clipotes, que poderiam obstruir o fluxo puro da energia de Gevurah que eles deveriam canalizar. Ao removerem os pelos, que representam os julgamentos externos ou os bloqueios superficiais, eles se conectavam de forma mais direta com a cabeça, o intelecto, a sabedoria interior que reside nas Mohin, os cérebros intelectuais das Sefirot, enraizadas em Rohimá, sabedoria e Biná, entendimento. Isso permitia que seu serviço, embora enraizado em Gevurah, fosse uma expressão de um entendimento divino interior e não de reações externas potencialmente ásperas. Esta purificação era vital para seu papel como cantores, cujas vozes, como dissemos, tinham o poder de adoçar os julgamentos e elevar as almas. Ademais, o serviço dos Levim pode ser compreendido como uma ponte vital entre o povo de Israel, frequentemente associado a Malhut ou aos aspectos inferiores de Zeir Anpin, e ao sacerdócio dos Kohanim, descendentes de Aharon, que estão fortemente ligados à Sefirá de Hesed, bondade amorosa. Os Leviim, personificando a Gevurah temperada e iluminada por Biná, atuavam como intermediários cruciais. Eles preparavam o caminho para Avodá, serviço dos Kohanim, que é um serviço de Hesed, e ao mesmo tempo canalizavam a necessária severidade divina de uma forma que protegia Israel de um confronto direto com um poder divino avassalador e não mediado. Suas canções e seu serviço criavam um cli, um recipiente harmonioso, capaz de conter a luz divina que era atraída pelo serviço sacerdotal. Sua purificação garantia que fossem condutores adequados para este papel intermediário, prevenindo o que poderíamos chamar de curtos-circuitos espirituais e assegurando que o fluxo de energia entre o divino e o povo fosse equilibrado e benéfico. Em seguida, meus caros Talmidim, a Torá nos presenteia com a instituição do Peça Sheni, o segundo Peça, Bamidbar números 9, 1-14. Que lição de misericórdia e oportunidade encontramos aqui. Um grupo de homens que se encontravam ritualmente impuros por contato com um corpo morto, ou que estavam em um caminho distante, Derek Rehoka, no momento do primeiro Peça, não puderam oferecer o sacrifício pascal em seu tempo determinado. Seus corações ansiavam por participar desta mitzvah central e sua súplica pungente lamanigara. Porque seremos diminuídos, porque seremos privados de oferecer a oferenda do Eterno em seu tempo designado entre os filhos de Israel. Esta súplica, meus amados, acendeu como incenso aromático e tocou os próprios céus. O Eterno, em sua infinita compaixão e amor por suas criaturas, instituiu uma segunda chance, um novo portal no tempo para aqueles que verdadeiramente desejavam se conectar. O Zohar HaKadosh, essa fonte inesgotável de sabedoria oculta, nos revela um segredo profundo contido na expressão Derek Rehoka, o caminho distante. A palavra hebraica para distante, Rehoka, é uma das poucas palavras em toda a Torá que possui um ponto distintivo, um dagesh, ou, neste caso, um ponto diacrítico sobre a sua letra final, a letra Rei. Este ponto ensina ao Zohar não é acidental, ele vem para enfatizar um significado oculto, um sod. A letra Rei final, como bem sabem os que trilham os caminhos da Kabbalah, frequentemente alude à Shekinah, a presença divina imanente, a Sefirá de Malhut. Estar em um Derek Rehoka, portanto, não significa apenas uma distância física geográfica. Ou não. Significa, em um nível muito mais profundo, uma distância espiritual da Shekinah, um afastamento da fonte da santidade. No entanto, meus queridos, o próprio fato de a Torá prover um caminho de retorno, uma ponte sobre o abismo, mesmo para aquele que se encontra distante, demonstra cabalmente que a conexão essencial com o divino nunca é totalmente rompida. O ponto sobre o rei da palavra Rehoka sugere que, mesmo na mais profunda escuridão da aparente distância, a semente da santidade, a Nitzot HaKodesh, a faísca sagrada, a conexão intrínseca com o rei da Shekinah, permanece latente e pode ser reavivada, reacendida pelo desejo sincero do coração. Peça Sheni, meus Talmidim, é a própria personificação da Teshuvah, retorno, arrependimento ou regresso à fonte. A Kabbalah nos ensina que a raiz da Teshuvah, o poder de retornar e retificar, reside na Sefirá de Biná, entendimento, a grande mãe superna, o palácio do retorno. Biná é o ventre cósmico onde a alma pode se purificar, ser lavada de suas transgressões e, de certa forma, ser recriada, emergindo renovada e pronta para um novo começo.
Ao oferecerem ao Peça Sheni, aqueles indivíduos que estavam distantes ou impuros estavam, na verdade, retificando seu estado na Sefirá de Malhut, reino ou mundo da ação, da manifestação concreta de nossa condição espiritual. Eles estavam realinhando seu Malhut pessoal com as Sefirot superiores, com a vontade divina. Peça Sheni e, portanto, uma oportunidade preciosa de reconstruir o que foi quebrado em nossa conexão com o Eterno, de transformar a escuridão da distância e da impureza na luz radiante da proximidade e da pureza. É a prova de que nenhum estado de afastamento é permanente quando há um desejo genuíno de retorno. Nos ensinamentos sublimes do Ari, Zihirono livrar a ideia de Gilgul Neshamot, a reencarnação das almas ocupa um lugar central. Muitas almas, ele nos ensina, retornam a este mundo físico, ciclo após ciclo, para completar tikkunim, retificações espirituais que não foram concluídas em existências anteriores. Peça Sheni, neste contexto luriânico profundo, pode ser visto não apenas como uma segunda chance dentro de uma única vida, mas como um portal cósmico, uma janela de oportunidade que se abre anualmente, oferecendo também às almas em Gilgul a possibilidade de retificar falhas passadas. Falhas relacionadas, talvez, à sua conexão com a santidade, com a comunidade de Israel ou com a própria celebração do Peça em vidas pregressas. É a misericórdia divina, o Rahamim do Alto, estendida através do tempo e das múltiplas existências, permitindo que cada faísca da alma, por mais distante que tenha vagueado, eventualmente encontre seu caminho de volta à plenitude, à sua raiz no infinito. Que possamos todos nós aproveitar estas aberturas celestiais para nossa própria retificação e elevação. O Peça Sheni, ocorrendo exatamente um mês depois do primeiro Peça, no mês de Iyar, um mês que, como sabemos, está associado à tradição judaica Akura, pois as iniciais de Eu sou Hashem, teu curador, Aniod Kivav Kihoferra, formam o nome Iyar. Não é um mero acaso cronológico. Este atraso não é uma falha, mas uma recalibração divina, uma demonstração da flexibilidade e da misericórdia divina. A Sefirá de Biná, como a fonte da Teshuvá, também se relaciona com a própria estruturação do tempo e do espaço. Os indivíduos que não puderam participar do primeiro Peça estavam ou distantes, Derek Rehoka, uma questão de espaço, ou impuros no tempo, uma questão de tempo. Peça Sheni, enraizado na capacidade de Biná de gerar Teshuvá, permite uma reescrita, ou, mais precisamente, uma recontextualização daquele estado passado de impureza ou distância. Ele demonstra que a oportunidade espiritual não está rigidamente confinada pelas condições iniciais de tempo e espaço, se o desejo ardente de conexão, a essência da Teshuvá, estiver presente. Isso é Biná estendendo sua influência compassiva até Malhut, o mundo da manifestação, para reordenar suas possibilidades e abrir novos caminhos para a alma. É o que dizer daquele clamor, Lama Nigara, porque seremos diminuídos. Este não foi um simples lamento, meus Talmidim. Foi uma explosão poderosa da Nitzot Sakodesh, da faísca sagrada que reside no âmago de cada alma judia, por mais encoberta que esteja. Esta faísca, mesmo quando soterrada pela impureza, tumá ou obscurecida pela distância, Rehok, anseia inextinguivelmente pela conexão com a Kedushá, com a santidade, personificada aqui na oferenda do Peça. Este anseio profundo, esta sede de santidade, é em si uma forma potente de Ma'in Nukvin, as águas femininas, o despertar que vem de baixo da alma individual e coletiva. Esta subida das Ma'in Nukvin tem o poder de elicitar uma nova e correspondente resposta divina, as Ma'in do Hirin, o influxo da graça e da bênção de cima. A instituição de Peça Sheni foi essa resposta divina. Isso nos ensina de forma inequívoca que o desejo pela santidade, mesmo que surja de um estado de carência ou imperfeição, possui uma força imensa, capaz de abrir novos portais espirituais, de criar novas realidades. Podemos também vislumbrar a influência da Sefirá de Od, reconhecimento, humildade, esplendor neste episódio. Enquanto Biná é a fonte da Teshuvá, o ato daqueles homens de se aproximarem de Moshe Rabbeinu e admitirem abertamente seu estado, estamos impuros, estamos distantes, envolve a qualidade de Od. Od é a Sefirá do reconhecimento honesto do próprio estado, mesmo das imperfeições, sem o qual a genuína Teshuvá não pode sequer começar. O não esconderem sua deficiência, mas ao trazê-la à luz perante o líder de Israel, eles ativaram o potencial para a Teshuvá.
Este ato de Od, de reconhecimento sincero, abriu então os canais para que Binah, o entendimento divino, manifestasse uma solução compassiva. Isso demonstra que a humildade e a honestidade sobre nossa condição espiritual são pré-requisitos indispensáveis para recebermos as segundas chances divinas e para alcançarmos níveis mais profundos de conexão com o Eterno. Oda é frequentemente emparelhada com Netza, vitória, perseverança. Aqui a perseverança deles em buscar uma solução, acoplada ao seu honesto reconhecimento de sua situação, conduziu-os a uma verdadeira vitória espiritual, a criação de uma nova oportunidade para todos os tempos. Agora, meus amados, a Torá nos transporta para a jornada pelo deserto. É que jornada! Israel era guiado de uma forma milagrosa. Uma nuvem, um anã, cobria o Mishkan durante o dia e a aparência de fogo espairava sobre ele à noite. Bamidbar Números 9:15-23. Estas não eram nuvens comuns, meus talmidim, nem um fogo terreno. Eram os ananei Kavod, as nuvens de glória, manifestações palpáveis da Shekinah, da presença divina, envolvendo, protegendo e guiando o povo de Israel. Estas nuvens, segundo nossos sábios, aplainavam o caminho diante deles, protegiam-nos do calor abrasador do sol do deserto e dos perigos ocultos nas areias, como serpentes e escorpiões. E maravilha das maravilhas, até mesmo mantinham suas vestes sempre novas e limpas, como se tivessem acabado de sair das mãos do alfaiate celestial. Na linguagem sublime da Kabbalah, a nuvem e o fogo são expressões dinâmicas das sefirot divinas. A nuvem que oculta e protege pode ser associada à Sefirá de Hesed, bondade amorosa, em seu aspecto envolvente e protetor, ou mesmo à Sefirá de Binah, entendimento, em seu aspecto de cobrir, nutrir e gestar. O Zohar HaKadosh, em sua sabedoria luminosa, conecta a coluna de nuvem durante o dia ao patriarca Avraham Avinu, a personificação do atributo de Hesed. É a coluna de fogo durante a noite, ele a conecta a Yitzhak Avinu, a personificação do atributo de Gevurá, poder, rigor. E ambas estas manifestações, ensina o Zohar, estavam unidas e operavam através da agência da Shekinah, a presença divina imanente. O fogo, que ilumina a escuridão e também possui o poder de consumir e purificar, está intrinsecamente ligado à Sefirá de Gevurá. Juntas, a nuvem e o fogo representam o equilíbrio divino perfeito entre misericórdia, Hesed, é julgamento, Gevurá, guiando Israel através dos desafios do deserto. A Sefirot de Netza, vitória, perseverança, eternidade, e Od, esplendor, reconhecimento, majestade, são como as duas pernas do Partzuf de Zeir Anpin, que neste contexto representa a nação de Israel em sua jornada. São estas sefirot que impulsionam o movimento, a perseverança na jornada e o reconhecimento da soberania divina. Esta jornada se dava através do deserto, uma representação de Malhut, reino, em seu estado de campo não cultivado, esperando ser semeado e retificado, tudo sob a constante e específica divina providência, Ashkar Pratit. Então o Eterno ordena a Moshe Rabbeinu que confeccione 2 trombetas de prata, Hatzotzrot Kezef, Bamidbar Números 10:1-10. Estas trombetas, meus talmidim, não eram para produzir música melodiosa para o deleite dos ouvidos. Ou não. Elas eram instrumentos de comunicação divina, canais para a vontade do alto. Tinham propósitos específicos, para convocar a Edá, a congregação, que é um aspecto da Sefirá de Malhut, a noiva, a comunidade de Israel em sua totalidade, e para colocar os Mahanot, os acampamentos, que representam Zeir Anpin, o noivo, em sua formação ordenada e hierárquica em movimento. Os diferentes toques das trombetas, a tequiá, um toque longo, contínuo e ressoante, e a teruá, uma série de toques curtos, quebrados, como um alarme ou um soluço, não eram meros sinais convencionais. Cada som, meus amados, tinha o poder intrínseco de despertar diferentes estados espirituais na alma coletiva de Israel e de abrir canais sefiróticos específicos. A tequiá, usada para reunir o povo ou apenas os líderes, pode ser vista como um chamado à unidade, à coesão, conectando-se à energia expansiva de Hesed, bondade, ou à harmonia centralizadora de Tiferet, beleza. Ela conclamava a concentração, ao foco em um propósito comum. Já a teruá, soada para iniciar a jornada, para mover os acampamentos, ou em tempos de guerra, ressoa com a energia dinâmica e penetrante de Gevurá, poder, julgamento. Era um som que quebrava a inércia, superava obstáculos e impulsionava o movimento para a frente.
O som das trombetas, na linguagem mística, pode ser entendido como a voz da Nukva, o feminino divino, a Sefirá de Malhut em seu aspecto de receptáculo e transmissor da vontade divina. Esta voz tanto respondia aos impulsos vindos de cima, do Partzuf de Zeir Anpin, como também estimulava e despertava ao movimento e à ação em Zeir Anpin, Israel. E aqui, novamente, o Sefer Yetzirah nos oferece uma chave para uma compreensão ainda mais profunda. Este livro sagrado nos ensina que o Eterno, bendito seja seu nome, criou e sustenta o universo através das vibrações das letras hebraicas e de seus sons primordiais. As trombetas de prata, ao produzirem sons específicos e ordenados, participavam deste poder criativo e orientador. Cada toque, cada vibração sonora ressoava em consonância com as forças espirituais sutis que governavam a jornada de Israel. As letras hebraicas associadas aos 12 meses do ano e às 12 direções no espaço, como detalhado no Sefer Yetzirah, também podem ser vistas como energias sutis que eram ativadas, harmonizadas e direcionadas pelos toques das trombetas. Estes sons sagrados ajudavam a guiar Israel não apenas em sua jornada física através do deserto, que, como dissemos, é uma manifestação de Malhut em seu estado ainda não plenamente retificado, mas também em sua jornada espiritual interior, rumo à grave terra prometida da alma. A nuvem durante o dia pode ser entendida como a Shekinah, a presença divina imanente que reside em Malhut. Ela é mais velada como uma nuvem na luz do dia da consciência ordinária, mas oferece uma orientação constante e uma proteção íntima. O pilar de fogo à noite, por outro lado, pode representar uma revelação mais transcendente, a luz orientadora de Zeir Anpin, especificamente de sua sefirá central Tiferet. Esta luz se torna mais aparente na noite da busca espiritual ou quando as percepções ordinárias são atenuadas. A alternância entre nuvem e fogo simboliza, assim, o jogo dinâmico entre a providência oculta e a providência revelada de Hashem, guiando Israel, que é a manifestação de Zeir Anpin e Malhut unidos, através das provações do deserto, Malhut em seu estado não retificado. A interpretação do Zohar, que liga a nuvem a Avraham, Hesed, e ao fogo a Yitzhak, Gevurah, reforça essa visão de um equilíbrio dinâmico dos atributos divinos acompanhando e guiando ao povo. As trombetas de prata, Kezef, prata na Kabbalah, está frequentemente associada a Hesed, ao desejo de conexão e à pureza. Sendo feitas de prata batida, sugerem um processo de refinamento e purificação. Seus sons distintos serviam para diferenciar os sinais. Um para os líderes, Rashei Alfei e Israel, as cabeças dos milhares de Israel, representando os níveis mais elevados de consciência e liderança, e outro para toda a congregação e dá ao corpo coletivo. Essa diferenciação é em si uma forma de birur, de peneiramento e clarificação. O toque de tequiá para a Assembleia poderia representar o ajuntamento e a focalização da Kavaná, da intenção sagrada em direção a Hesed, unidade e amor. Enquanto o toque de teruá para a jornada ou para a guerra poderia representar a projeção focada da energia de Gevurah, força, disciplina, quebra de obstáculos para superar as adversidades. Desta forma, as trombetas ajudavam a canalizar e a direcionar a energia espiritual coletiva e a intenção da nação, preparando-os para cada nova etapa da jornada. E a própria jornada pelo deserto, meus talmidim, não era apenas um deslocamento físico de um lugar para outro. Era, em sua essência mais profunda, um processo de tikkun amidot, de retificação das qualidades emocionais, dentro do Partzuf de Zeir Anpin, que é Israel. Cada acampamento e cada movimento, ditados pela vontade divina, ao Piachem e a Hanuval Piachem e Izal, segundo a boca do Eterno acampavam e segundo a boca do Eterno partiam, forçava o povo a confrontar suas midot, seu Hesed, amor, sua Gevurah, temor e disciplina, sua Tiferet, compaixão e equilíbrio, seu Netza, perseverança e seu Od, submissão e gratidão e seu Yesod. Fundamento e capacidade de conexão. Suas reações, fé ou dúvida, gratidão ou queixa, desejo elevado ou concupiscência, eram todas parte integrante deste processo de tikkun. A orientação divina meticulosa, através da nuvem e do fogo, assegurava que eles enfrentassem precisamente os desafios necessários para esta retificação. As Sefirot de Netza,
a capacidade de perseverar nas longas marchas e nas dificuldades, e Od, a humildade de reconhecer e submeter-se à orientação divina, mesmo quando o caminho parecia incerto ou árduo, estavam constantemente sendo testadas e desenvolvidas. A jornada através de Malhut, o deserto, era fundamentalmente um processo de refinar Zeir Anpin, Israel, preparando-o para entrar na terra prometida, que é o símbolo de Malhut em seu estado retificado e unido à Shekinah. A jornada, no entanto, como a vida de cada um de nós, não é isenta de tribulações e quedas. O povo, mal tendo iniciado sua marcha, começa a reclamar, Bamidbar números 11, 1-35. Primeiro, são queixas gerais indefinidas, às quais o Eterno responde com um fogo consumidor nas extremidades do acampamento. Depois, o Asafsuf, que Rashi interpreta como Erev Hav, a multidão mista que se juntou a Israel na saída do Egito, aqueles que não estavam plenamente integrados na santidade de Israel, incitam um desejo veemente, uma concupiscência, tavá por carne. E em sua cobiça, eles desprezam o maná, o pão do céu. O maná, meus talmidim, não era um alimento comum. Era, como dizem nossos sábios, o pão dos anjos, um alimento espiritual que descia diretamente de um nível celestial elevado, associado na Kabbalah ao Partzuf de Zeir Anpin ou à Sefirah de Tiferet. Ele nutria não apenas o corpo, mas principalmente a alma e o intelecto. Disse que seu sabor se adaptava ao desejo espiritual de cada um que o comia. Para os justos, tinha o sabor dos manjares mais celestiais. As codornizes, a carne que eles tanto ansiavam em contraste, representavam o desejo físico bruto, a atração pelas satisfações mais densas e materiais deste mundo inferior. A Kabbalah luriânica, com sua profunda compreensão da dinâmica da criação e da queda, nos ensina sobre as clipot, as cascas ou conchas de impureza, que são os resíduos do processo de criação e que se alimentam de desejos excessivos, descontrolados e não retificados. A tavá, a concupiscência pela carne, especialmente quando acompanhada de desprezo pelo maná, o alimento espiritual, abriu as portas para que estas clipot exercessem sua influência nefasta. As nitzotzot kedoshim, as faíscas sagradas de santidade que estão aprisionadas em toda a matéria, inclusive nos alimentos físicos, quando consumidas com uma tavá grosseira e egoísta, em vez de serem elevadas e retornarem à sua fonte, podem, hasver halilá, ser ainda mais aprisionadas e subjugadas pelas clipot. O Zohar Sagrado nos adverte que alimentos impuros ou alimentos puros consumidos de forma impura, com intenção impura, conectam a pessoa ao outro lado, a Sitra Ahra, ao lado da escuridão e da separação. A praga que se seguiu à ingestão das codornizes em Kivrot, a Tavá, as sepulturas da concupiscência, foi uma consequência direta dessa queda espiritual. Foi como um curto-circuito cósmico, causado pela atração descontrolada pela materialidade desconectada de sua raiz espiritual, de seu propósito divino. O trabalho sagrado de Birur, que significa seleção, peneiramento, clarificação, é de tikkun, retificação, reparação das faíscas caídas, é uma das missões centrais da alma judaica neste mundo. Mesmo no ato mais mundano de comer, quando ele é feito com a kavaná, a intenção sagrada correta, com gratidão ao Criador e com o propósito de obter forças para servir ao Eterno, nós elevamos essas faíscas de santidade, libertando-as de seu cativeiro nas clipot. No episódio trágico de Kivrot, a Tavá permanece como um aviso solene através das gerações sobre o perigo de inverter essa ordem sagrada, de buscar o físico pelo físico, esquecendo sua fonte espiritual e seu propósito transcendente. É um chamado à consciência no ato de comer, a transformar nossas mesas em altares e nossas refeições em atos de serviço divino. Diante da queixa do povo e de sua queda espiritual, Moshe Rabbeinu, nosso mestre, experimenta sua crise emocional mais profunda, um momento de escuridão e desespero que nos é relatado com uma honestidade desconcertante pela Torá. Ele clama ao Eterno com palavras que cortam a alma, porque maltrataste teu servo, e porque não achei graça aos teus olhos para pôres sobre mim o fardo de todo este povo, não posso levar todo este povo sozinho, porque é pesado demais para mim. E se assim me fazes, mata-me, peço-te, se achei graça aos teus olhos, para que eu não veja a minha miséria. Bamidbar, números 11, 11-15. Que palavras terríveis, que angústia profunda. O Zohar Sagrado, essa luz que ilumina os recônditos mais escuros da alma e da Torá, nos oferece uma chave para compreender a profundidade do sofrimento de Moshe.
Rabi Abba, um dos companheiros de Rabi Shimon Bar Yochai, citado no Zohar, revela um segredo supremo, um Sod Gadol. Moshe Rabbeinu não estava angustiado meramente pela dificuldade logística de prover carne para todo o povo no deserto. Sua dor era muito mais profunda, de natureza espiritual. Ele percebeu, com sua visão profética aguçada, que o desejo desenfreado do povo por carne representava uma queda vertiginosa em seu nível espiritual. Como Moshe, o pastor fiel, estava intrinsecamente ligado à sua ovelha. Israel, a queda espiritual deles implicava, de alguma forma, uma falha, uma diminuição em seu próprio nível espiritual exaltado. O Zohar nos ensina que quando uma pessoa ou uma coletividade desce espiritualmente de um nível elevado para um nível inferior, isso é considerado, nos mundos superiores, como uma forma de morte espiritual. Moshe sentiu que estava sendo rebaixado, arrastado para baixo pela queda do povo. Ele que se nutria do maná celestial, que vivia em comunhão com o Partzuf de Zeir Anpin, associado ao maná, ao pão do céu, sentiu-se como se estivesse sendo forçado a descer ao nível da nukva em seu aspecto mais material, associado ao alimento mais físico, a carne que o povo desejava ardentemente. Para Moshe, cuja profecia era panim ao panim, face a face com o divino, uma visão clara e direta de Zeir Anpin, esta descida era intolerável, uma miséria espiritual que ele não suportava contemplar. Mais ainda, meus Talmidim, o Zohar nos adverte solenemente sobre o poder das palavras, especialmente daquelas que são ditas em momentos de grande emoção, de angústia ou de ira. Nunca, jamais, uma pessoa deve amaldiçoar a si mesma, nem mesmo em pensamento, pois existem promotores espirituais, forças nos mundos superiores, que podem aceitar essas palavras e dar-lhes efeito. Moshe Rabbeinu, em sua agonia e desespero, pediu a morte. O Zohar nos ensina que, embora em outras ocasiões, como após o pecado do bezerro de ouro, quando ele intercedeu apaixonadamente por Israel, suas palavras de autossacrifício não fossem tomadas literalmente pelo Eterno. Aqui, por ter falado com tal ímpeto de desespero pessoal, suas palavras tiveram um eco sombrio. Foi neste momento terrível, ensina ao Zohar, que Moshe soube em seu espírito que morreria no deserto e não entraria na terra prometida. Este decreto, que mais tarde lhe seria comunicado de forma explícita, teve sua semente plantada aqui, neste momento de crise. E como veremos, esta triste realidade seria profetizada em seguida por Eldad e Medad no acampamento. Que lição para todos nós sobre a responsabilidade que temos por cada palavra que sai de nossa boca, especialmente em momentos de fraqueza emocional. A resposta do Eterno à angústia lancinante de Moshe é repleta de compaixão. Sabedoria é uma solução prática e espiritual. Bamidbar números 11, 16, 17, 24, 25. Diz o Eterno a Moshe: reúna para mim 70 homens dos anciãos de Israel, aqueles que tu conheces como sendo anciãos do povo e seus oficiais. E tomarei do Espírito, Ruá, que está sobre ti, e porei sobre eles, e eles levarão contigo o fardo do povo, para que não o leves tu somente. Meus queridos, esta não foi uma mera delegação de tarefas administrativas, como alguns poderiam pensar superficialmente. Ou não. Foi uma emanação espiritual, um compartilhamento da Ruach Kodesh do Espírito Santo, que repousava sobre Moshe Rabbeinu. Cabalisticamente, este ato de tomar do Espírito, Ve'atzaltimina Ruach Asher Alecha, está profundamente ligado à Sefirá de Da'at, conhecimento, conexão. Da'at, como sabem os que estudam a árvore da vida, não é apenas conhecimento intelectual, mas uma força vital que une o intelecto superior às mohin, às mentes ou cérebros de Rohimá, sabedoria e biná, entendimento, com as emoções e as ações, as midot, as 7 sefirot inferiores de Resed Malhut. Ao imbuir os 70 anciãos com uma porção de seu Ruá, que emanava de seu próprio nível exaltadíssimo de Da'at, Moshe estava, na verdade, fortalecendo a conexão entre a liderança, que representa o intelecto, a visão, a direção, e o povo, que representa as emoções, a ação, a manifestação. Os 70 anciãos, que segundo uma tradição representam as 70 faces da Torá, ou, segundo outra, as 70 nações do mundo que Israel deve iluminar, tornaram-se canais adicionais para que esta sabedoria e este espírito de liderança pudessem permear e nutrir toda a nação.
Zohar, em sua linguagem velada, explica que a solução de Hashem para proteger Moshe de ser espiritualmente rebaixado foi, em parte, prover ao povo outro alimento, a carne que desejavam, através destes anciãos, que estavam conectados a um nível espiritual mais próximo da Nukva. O aspecto feminino é mais imanente da divindade Malhut, permitindo assim que Moshe permanecesse em seu nível elevado, conectado ao maná celestial. A profecia de Eldad é Medad, que, segundo a tradição, permaneceram no acampamento e não foram à tenda da reunião com os outros 70, mas mesmo assim receberam o espírito profético, tem um significado especial. Alguns de nossos comentaristas nos dizem que eles profetizaram sobre a morte de Moshe no deserto e sobre a futura liderança de Yoshua, que conduziria o povo à terra prometida. A reação de Moshe ao ouvir sobre a profecia deles é o apelo de Yoshua para que os silenciasse, e um testemunho de sua imensa humildade e de sua grandeza de alma. Ele respondeu: tem ciúmes por mim, quem dera que todo o povo do Eterno fosse profeta, que o Eterno pusesse o seu espírito sobre eles. Bamidbar, Números 11:29. Que generosidade de espírito, que ausência de ego. Este é o sinal do verdadeiro líder, daquele que não busca sua própria glória, mas apenas a elevação de seu povo e a manifestação da vontade divina. A história de Kivrot Atavá nos ensina sobre a falha em elevar as faíscas sagradas, Nitzotzot, através do ato de comer, devido a um desejo, Tavá não retificado. O maná era um alimento espiritual, quase puro espírito, exigindo pouco birur, peneiramento das faíscas. O desejo pela carne, em contraste, representava uma atração pela fisicalidade mais densa. A Cabalá luriânica nos ensina que todo alimento físico contém essas nitzotzot kedoshim aprisionadas em clipote, cascas de impureza. O ato de comer com a kavaná, intenção correta com gratidão e para servir ao Criador, eleva essas faíscas. A Tavá, a concupiscência dos israelitas, indica uma kavaná imprópria, impulsionada pelo Yetzer Hará, a inclinação para o mal. Essa cobiça pode ser vista como um desequilíbrio na Klipat Nogá, a casca brilhante que contém tanto o bem quanto o mal, pendendo para seu aspecto impuro. Em vez de elevarem as faíscas contidas nas codornizes, seu consumo lascivo fez com que essas faíscas fossem ainda mais aprisionadas e as clipotes fossem fortalecidas, levando à morte espiritual simbolizada pela praga em Kivrot Atavá. Isso contrasta fortemente com o maná que já vinha, por assim dizer, pré-retificado dos mundos superiores. O desespero de Moshe Rabbeinu, meus caros, pode ser entendido como um reflexo da vulnerabilidade da Sefirá de Tiferet, beleza, harmonia, verdade, ao desequilíbrio nas Sefirot inferiores. Moshe é frequentemente associado a Da'at ou a Tiferet, que é o coração do Partzuf de Zeir Anpin, responsável por equilibrar Hesed e Gevurah e por canalizar o influxo divino para as Midot inferiores, as emoções. As queixas do povo e sua queda espiritual representam um profundo desequilíbrio nessas Midot inferiores. Tiferet, como o coração de Zeir Anpin, é diretamente afetada pelo estado de seus membros. A angústia profunda de Moshe, expressa em suas palavras, não posso levar este povo sozinho, reflete a luta de Tiferet quando as Midot inferiores estão em desordem e não conseguem receber e integrar adequadamente o influxo divino. Seu desejo de morrer pode ser visto como Tiferet sentindo-se sobrecarregada, incapaz de manter a harmonia e de transmitir a vida quando seus receptáculos, o povo, estão tão resistentes e desalinhados. A nomeação dos 70 anciãos, que receberam do espírito de Moshe, emanado de Da'at Tiferet, foi uma maneira de criar mais subcanais dentro de Zeir Anpin para melhor distribuir e processar essa energia espiritual, aliviando assim o fardo sobre o canal central de Tiferet e restaurando um grau de equilíbrio. A concessão do espírito profético aos 70 anciãos pode ser compreendida como uma expansão de Da'at Tahiton, conhecimento inferior ou imanente, com o objetivo de estabilizar Malhut, o reino, o povo. O espírito de Moshe está enraizado em Da'at Elyon, conhecimento superno transcendente. A transmissão desse espírito aos anciãos pode ser vista como uma forma de estender Da'at Tahiton, que é a sefirá que conecta o intelecto, Mohin, as emoções, Midot e a ação. Os anciãos, como líderes e oficiais do povo, tinham a missão de traduzir a visão profética de alto nível de Moshe, enraizada em Da'at Elyon, em orientação prática e estabilidade emocional para o povo, Malhut.
Sua profecia não era para introduzir novas leis, mas para imbuí-los com uma consciência divina, capacitando-os a levar o fardo ao atender às necessidades emocionais e espirituais do povo em seu próprio nível. Isso ajudou a estabilizar Malhut, o povo, a congregação, fornecendo mais pontos de conexão e entendimento, evitando que todo o peso de sua imaturidade espiritual recaísse unicamente sobre Moshe, que representava as sefirot mais elevadas e sensíveis. A observação do Zohar de que os anciãos estavam conectados à Nukva, Malhut, e que proveriam outro alimento, a carne, apoia essa interpretação, pois eles mediavam entre o nível espiritual de Moshe e as demandas mais materiais do povo. A Parashá, então, culmina com um episódio extremamente delicado e profundamente instrutivo. Miriam e Aharon falam contra Moshe Rabbeinu, Bamidbar Números 12, 1-16. A Torá menciona 2 pontos em sua fala. Primeiro, sobre a mulher currita, que Moshe desposara, referindo-se, segundo muitos de nossos sábios, a Tzipora, e à separação de Moshe dela devido à sua constante prontidão para a profecia. Segundo, a questão que eles levantam, porventura falou o Eterno somente por Moshe, não falou também por nós, Bamidbar Números 12, 1-2. A Tzaraat, aquela aflição espiritual frequentemente traduzida como lepra, mas que é muito mais do que uma doença de pele que acomete Miriam como consequência de sua fala, não é uma punição arbitrária. Nossos Akamim ensinam que a Tzaraat frequentemente surge como uma manifestação física de uma desarmonia espiritual, especialmente como consequência de Lashon Hará, a maledicência, a fala depreciativa ou caluniosa. A fala, meus Talmidim, é um poder tremendo. Na Kabbalah, a fala e o poder da Sefirá de Malhut, reino. Malhut é a Sefirá que manifesta o pensamento e a emoção no mundo da ação, no mundo físico. É o reino da fala. Usar este poder sagrado da fala para diminuir, criticar indevidamente ou questionar a santidade de outrem, especialmente um tzadik, justo, da estatura incomparável de Moshe Rabbeinu, é um mau uso severo do poder de Malhut. Tal uso cria uma mancha espiritual, um desequilíbrio nas energias sefiróticas, que se manifesta no plano físico como Tzaraat. O próprio Eterno, bendito seja, intervém para esclarecer a singularidade e a preeminência da profecia de Moshe Rabbeinu, Bamidbar Números 12, 6-8. Ele diz: se entre vós houver profeta do Eterno, eu o Eterno em visão, Bamará, a ele me farei conhecer, em sonho Bahalom falarei com ele. Não assim é meu servo Moshe, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca, pé a pé, falo com ele claramente, umaré, e não por enigmas, velo berridot, e a imagem do Eterno ele contempla. Para Kabbalah, meus queridos, esta distinção é crucial e de importância fundamental. Outros profetas, mesmo os grandes, recebem sua inspiração divina através de canais que são, de certa forma, mais velados, mais indiretos. Frequentemente, sua profecia flui através da Sefirot de Netza, vitória, eternidade, e Odre, esplendor, reconhecimento, que estão associadas na Kabbalah à profecia em um nível mais onírico, de sonhos ou visionário. Ou então, sua profecia pode vir através de Malhut, que atua como um espelho que reflete as luzes das Sefirot superiores. A profecia de Moshe Rabbeinu, contudo, emanava de um nível incomensuravelmente mais elevado. Era uma conexão direta, sem intermediários, com as Sefirot Tiferet, beleza harmonia do mundo de Atzilut, o mundo da emanação pura, ou mesmo, como alguns Akamim ensinam, de Da'at Elyon, conhecimento superno, a raiz da união entre Rohimá e Binah. Este nível de profecia é chamado em nossa tradição de aspaklaria ameira, a lente luminosa, a visão clara como cristal. Miriam, embora fosse uma grande profetisa, como atestam nossos sábios, e Aharon, o Kohen Gadol, o sumo sacerdote ungido com o óleo da santidade, também recebiam revelação divina, mas não neste nível de clareza, intimidade e constância que era exclusivo de Moshe Rabbeinu. Sua profecia era única, sem paralelo. E aqui a Torá nos revela uma das qualidades mais sublimes de Moshe Rabbeinu. E o homem Moshe era muito humilde, Anav Meod, mais do que todos os homens que havia sobre a face da terra, Bamidbar Números 12:3. Esta humildade extraordinária, meus Talmidim, não era fraqueza ou falta de autoestima. Pelo contrário, era o resultado de seu completo bitul, sua anulação total perante a majestade do Eterno. Por ser tão vazio de si mesmo, ele se tornava um canal perfeito, um tubo oco e cristalino para a luz e a palavra divinas.
Diante da aflição de sua irmã Miriam, Moshe não demonstra qualquer traço de ressentimento ou desejo de vingança. Ao contrário, ele ora com uma simplicidade e uma profundidade que tocam ao coração. É o Nahefanalá, o Eterno, por favor, cura-a, por favor, Bamidbar, Números 12:13. 2 vezes a palavra na por favor, indicando a urgência e a sinceridade de sua prece. A cura de Miriam após 7 dias de isolamento fora do acampamento e ao fato notável de que todo o povo de Israel esperou por ela, sem prosseguir viagem, até que ela fosse curada e reintegrada à comunidade, carrega um profundo significado de tikkun coletivo, de retificação comunitária. Os 7 dias de sua purificação podem ser vistos, cabalisticamente, como um processo de retificação através das 7 sefirot inferiores, de Hesed a Malhut, cada dia dedicado à harmonização de um desses atributos divinos dentro dela e, por extensão, dentro da comunidade. A espera de todo o povo demonstra a interconexão orgânica de todas as almas de Israel, como os membros de um único corpo. A fala de Miriam, mesmo que proferida com boa intenção, mas equivocada em seu conteúdo, afetou todo o corpo de Israel, toda a Knesset Israel, a congregação de Israel. Sua cura e sua reintegração eram, portanto, necessárias para que a jornada pudesse continuar em harmonia e unidade. E uma lição perene sobre a responsabilidade coletiva que cada um de nós carrega e sobre o poder da unidade é da compaixão no processo de cura e retificação, tanto individual quanto comunitária. A Tzaraat de Miriam pode ser entendida como uma disrupção no fluxo de energia divina que vai de Da'at, conhecimento unitivo, para Malhut, reino, que se manifesta como fala, causada por um julgamento errôneo sobre os níveis de profecia. A profecia, em sua essência, flui das sefirot superiores, como Rohimá e Biná, mediadas e unificadas por Da'at, e desce até Malhut, onde se manifesta como palavra audível ou visão compreensível. A profecia de Moshe, como dissemos, originava-se de Da'at Elyon, um canal direto e cristalino. A fala de Miriam, ao questionar essa singularidade, pode ser vista como um julgamento originado de um entendimento incompleto, talvez de um Da'at Tariton, conhecimento inferior ou imanente, que não conseguiu apreender plenamente a natureza de Da'at Elyon sobre esses níveis distintos de comunicação divina. Esse julgamento equivocado, ao ser expresso através de Malhut, a fala, criou um bloqueio ou uma mancha espiritual no fluxo da energia divina, que se manifestou como Tzaraat. A Tzaraat, como sabemos, frequentemente envolve isolamento, o que reflete simbolicamente um estado de desconexão. A cura de Miriam, facilitada pela prece de Moshe, uma prece enraizada em seu próprio nível superior de Da'at e em sua profunda humildade, restaurou esse fluxo e a reconectou à comunidade. O Santo Ari conecta Miriam ao entendimento da Torá oral, que está relacionada à grave Sefirá de Biná, entendimento, e sua manifestação em Malhut. Seu erro, portanto, não foi em sua própria capacidade profética, mas em equiparar seu nível de entendimento e revelação com o canal único e incomparável de Moshe, que recebia a Torá escrita diretamente da vontade divina. A enigmática mulher currita, mencionada no texto, também pode ser interpretada cabalisticamente. A palavra currita pode aludir à cor preta, à escuridão ou oculto. A Kabbalah, a Sefirá de Malhut, em seus aspectos mais inferiores, ou antes de sua plena retificação e união com Zeir Anpin, pode ser descrita como estando escurecida ou em exílio. O papel único de Moshe Rabbeinu envolvia atrair a luz mais elevada das Sefirot superiores para iluminar e elevar Malhut, unificando-a com sua fonte. A separação de Moshe de sua esposa Tzipora, que segundo alguns comentaristas é a mulher currita, talvez devido à grave sua origem midianita, ou a uma pele mais escura, ou simbolicamente representando um aspecto mais terreno ou externo, era devido ao seu estado constante de prontidão para a profecia, uma condição necessária para seu relacionamento único com a Shekinah, que é Malhut. Que o comentário de Miriam implicava que Moshe estava excessivamente envolvido com os aspectos inferiores ou externos, simbolizados pela mulher currita, talvez representando Malhut em sua forma mais terrena e não adornada, ou até mesmo as clipotes com as quais ele, em seu nível, tinha que lidar para extrair faíscas de santidade. Isso poderia ser visto como um mal-entendido de seu profundo trabalho de tikkun e de sua missão cósmica.
A fala de Miriam, ao questionar sua conduta neste nível tão íntimo e sagrado de seu relacionamento com a Shekinah Malhut, inadvertidamente tocou nesses mistérios profundos, levando ao desequilíbrio espiritual que se manifestou como Tzarat. Os 7 dias da purificação de Miriam podem ser entendidos como um tikkun, uma retificação das 7 sefirot emocionais inferiores. Hesed, Gevurah, Tiferet, Netzah, Od, Yesod é a própria Malhut dentro da esfera de Malhut, a fala. A Tzarat é uma mácula na pele, na manifestação externa que é Malhut. A fala é a principal expressão de Malhut. Os 7 dias de separação e cura permitiram uma purificação e reharmonização sequencial dessas energias dentro de seu poder de fala, restaurando sua capacidade de ser um canal claro para sua própria luz profética e para seu papel vital dentro da comunidade. O fato de todo o acampamento ter esperado por ela significa que o Tikkun de Malhut, que representa o coletivo, a comunidade de Israel, depende da retificação de seus componentes individuais e de seus interrelacionamentos. Nenhuma parte do corpo pode ser verdadeiramente saudável se outra estiver doente e separada. Assim, meus queridos Talmidim, viajamos juntos, ainda que brevemente, pelas sendas luminosas e também pelas sombrias e desafiadoras da Parashat Baalot. Desvendamos apenas um vislumbre, uma pequena fresta dos mistérios insondáveis que ela contém. Que a luz da menorá, essa luz que sobe por si mesma, ilumine perpetuamente os recônditos de nossos corações e de nossas almas. Que aprendamos a direcionar todas as nossas faculdades para o centro, para a unidade divina, como as hastes da menorá se curvavam em direção à chama central. Que a pureza e a dedicação total dos Leviim ao serviço sagrado inspirem nosso próprio serviço, nossa Avodat Hashem. Que saibamos usar nossa Gevurah interior, nossa força e disciplina para superar os obstáculos em nosso caminho espiritual e para manter os limites sagrados em nossas vidas. Tudo sob a orientação sábia e compassiva de Binah, o entendimento profundo que vem do alto. Que a lição luminosa e consoladora de Pesach Sheni nos recorde sempre que nunca é tarde demais. As portas da Teshuvá do retorno sincero estão sempre abertas diante de nós. Mesmo que nos sintamos distantes, reroca ou impuros por nossos erros e quedas, um desejo genuíno de nos reconectarmos com nossa fonte tem o poder de abrir novos caminhos, de criar novas oportunidades, de nos conceder uma segunda chance para retificar o passado e abraçar a santidade com um coração renovado. Da jornada pelo deserto, com sua nuvem de glória e seu pilar de fogo, aprendemos a discernir a Ashkar Pratit, a providência divina específica que guia cada um de nossos passos, mesmo quando não a compreendemos plenamente. Confiemos na nuvem da orientação oculta e no fogo da sabedoria revelada que nos iluminam o caminho. Que as trombetas de prata nos chamem continuamente a sintonizar nosso ouvido interior para os chamados divinos que ecoam em nossa alma. O toque da Tequiá para reunir nossas forças espirituais em unidade e propósito sagrado, e o toque da Teruá para avançar com coragem e determinação em nossa missão anímica, quebrando as barreiras do exílio interior e marchando em direção à terra prometida de nossa alma. O episódio doloroso de Kivrot, a Tavá permanece como um alerta solene sobre os perigos do desejo material desenfreado e do desprezo pelo alimento espiritual, o maná que sustenta a alma. Somos chamados a cada momento à sagrada tarefa do Birur, de elevar as faíscas de santidade que estão dispersas e aprisionadas no mundo material. Devemos consumir os bens deste mundo com kavaná, com intenção sagrada e profunda gratidão, e não com tavá, com concupiscência cega, que nos aprisiona ainda mais as clipot, as cascas da impureza. A nomeação dos 70 anciãos, aprendemos sobre a força imensa que se encontra no propósito espiritual compartilhado e sobre a importância vital de extrair sabedoria e conexão, da arte de verdadeiros mestres e guias espirituais que nos precederam nesta jornada. É que cada um de nós, em nossa própria medida e capacidade, pode aspirar a ser um canal para o Espírito Divino, para a Ruach Kodesh, em nossas vidas e na vida daqueles que nos cercam. E, finalmente, da cura de Miriam, aprendemos sobre o profundo impacto de nossas palavras, que são o veículo de Malhut, e sobre a necessidade imperiosa da humildade, da Anavá, mesmo para os mais elevados espiritualmente. Aprendemos sobre o poder incomensurável da oração intercessora, da prece que brota de um coração puro em favor de outrem.
E aprendemos sobre o caminho para o Tikkun, para a retificação coletiva que se dá através da paciência, da compaixão e da unidade de propósito. Que cada um de vocês, meus queridos e amados Talmidim, internalize esses sagrados ensinamentos não apenas na mente, mas no coração e na alma. Que suas almas se elevem como chamas independentes, brilhando com luz própria, tornando-se faróis de luz, sabedoria e compaixão neste mundo que tanto anseia pela redenção final. Lembrem-se sempre, a Torá é viva e um organismo pulsante de sabedoria divina, e seus segredos mais profundos se revelam àqueles que buscam com um coração sincero, com humildade e com um desejo ardente de se aproximar do Eterno. Aproveito para anunciar que amanhã iremos disponibilizar uma aula especial intitulada de Os Segredos da Prosperidade Judaica, para aqueles que querem descobrir os mistérios cabalísticos profundos que trazem abundância para o nosso povo. Que o Eterno ilumine suas faces sobre vós e vos agracie. Que o Eterno levante suas faces sobre vós e vos conceda paz, saúde abundante, sustento com honra, alegria verdadeira e sucesso em todos os vossos empreendimentos espirituais e materiais. E possamos todos nós, juntos, merecer ver a vinda do Mashiach Tzidkenu, nosso justo Messias, brevemente em nossos dias. Amém, Ken Yehi Hatzon. Amém, assim seja a sua vontade. Mais uma vez, meus amados, não se esqueçam de curtir este shiur, de deixar seus comentários e perguntas, pois eles enriquecem nossa comunidade de aprendizado. Compartilhem esta luz com aqueles que buscam sabedoria e inscrevam-se em nosso canal para continuarmos juntos esta jornada de descoberta. E muito importante, cliquem no primeiro link da descrição para se juntarem ao nosso grupo exclusivo do WhatsApp, onde nossa jornada de aprendizado continua com materiais especiais, discussões e aprofundamentos. Ali, como uma família espiritual, poderemos nos aproximar ainda mais destes ensinamentos sagrados. Que a luz da Torá e da Kabbalah sempre guie seus passos e ilumine seus caminhos. Shalom, shalom. Hazak Uvarur.